Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje. É um prazer enorme estar aqui com vocês, caríssimos alunos. Hoje na nossa aula nós iremos trabalhar as questões relacionadas ao nosso caderno de revisão número 3. Hoje nós iremos fazer as várias habilidades que nós temos aí, as 4 habilidades que nós temos para o Enem. E dentro desse contexto nós iremos trabalhar aqui algumas observações. Eu espero aí que você tenha acertado todas aí na nossa revisão semanal e aguardo vocês agora aqui para a gente fazer a nossa correção, ok? Bom, galera, nossa mensagem de hoje é essa aí, ó. A persistência é o caminho do sucesso, do êxito. E é o que eu desejo de todo o coração para vocês, que a persistência de vocês até agora, a nossa aula desde o início do ano, as aulas que vocês assistiram, todo o trabalho que foi feito perante aí aos nossos estudos e às nossas colocações escolares sejam todas repletas de muito sucesso para você agora no Enem, tá bom? Sucesso para todos! Então, como a gente falou, a nossa aula de hoje vai estar relacionada ao contexto interpretativo do caderno de número 3, caderno de revisão de número 3. A gente vai trabalhar o que? Relacionar as habilidades e as funções dentro do contexto. A gente vai relacionar essas habilidades e a sua compreensão com relação ao contexto estudado. A competência nossa, como sempre, a competência de número 2, é aquela que vai trabalhar a questão das informações, cultura, tecnologia e grupos sociais, as relações entre eles. E as habilidades que nós temos aí de início, a habilidade número 5 e 6, que vai retratar as questões de vocabulário e expressão idiomática, e a função da interpretação do texto na relação em você obter informações e tecnologias e outras culturas, várias informações dentro de vários contextos, em uma interpretação de texto em língua estrangeira moderna espanhol. Além disso, nós temos a habilidade número 7, a habilidade número 8, que vai retratar as colocações que são feitas para a função e uso social do texto, charges, cartoons, tirinhas, propagandas, infográficos, e o chamado produto cultural, aquilo que pode ser uma música, uma poesia, um trecho de um livro, um contexto de alguma arte de rua, alguma arte contemporânea ligada ao contexto desse idioma. A partir daí, a gente vai começar a nossa aula agora, e a nossa primeira questão é uma questão da PPL do Enem de 2018, tá certo? Temos aí um texto informativo, a habilidadezinha de número 6 que conta aqui pra gente, em relação ao contexto que nós iremos trabalhar. Esse tipo de texto, a gente lembra que nós temos que obter informações, e a dica está relacionar o contexto dentro da relação com o título, o subtítulo. A partir daí nós teremos as informações detalhadas dentro do contexto do texto. El submarino argentino hizo 8 llamadas satelitales antes de desaparecer hace 20 días. La prensa destapa que el capitán habló con la base horas antes de la explosión detectada por un organismo internacional, pero la Armada resta importância a la revelación. El ARA San Juan no desapareció en silencio. La tripulación del submarino argentino se comunicó 8 veces con la base de operaciones durante la madrugada del 15 de noviembre. La serie se inició a la 1 del día 15 de noviembre y terminó a las 7:19 de ese mismo día, quando deu por última vez su ubicación. Lembrar que a palavra ubicação aqui para nós, pessoal, dentro do contexto é endereço, localização. 450 quilômetros de la costa de Chubut, en el Golfo de San Jorge. Foram em total 55 minutos de conversações, um dado que a Armada Argentina havia obedado. O que significa isso, professor? Ela tinha, ela tinha cortado, ela tinha retirado das provas, ok? Hasta hora que salió a la luz, gracias a la difusión en la prensa, de los registros de la compañía de telefonía satelital que hizo de intermediária. A partir daí, o que mais nós temos? Nós temos as informações sobre
um incidente que ocorreu com um submarino na Argentina. Então veja só como esse tipo de texto informativo ele é cobrado na questão. No fragmento do texto acima, se observa que o conhecimento acerca da comunicação entre a tripulação do submarino desaparecido e a base de operações argentina se deu por meio de quê? Das Forças Armadas Argentinas e seus registros? Não, gente, a gente viu que não foi através das Forças Armadas, eles esconderam as informações. Da comunicação do capitão do submarino e seus registros? Não é com relação aos registros do capitão e do submarino, e sim da telefonia, né? Da transmissão via satélite dos registros? Gente, não é com relação à difusão, da transmissão, e sim da difusão, ok? Da difusão na imprensa nos registros de telefonias de satélite. Aí está a nossa resposta correta. Professor, onde é que a gente pode ver isso dentro do contexto? O texto, gente, ele afirma que os órgãos de imprensa divulgaram os registros da companhia de telefonia de satélites que intermediou as referidas comunicações que foram feitas de 1 da manhã até as 7h19. No segundo texto, nós temos a habilidade número 8, chamado produto cultural. Nesse conhecimento do produto cultural, a gente tem que lembrar que nós podemos ter poesias, músicas, podemos ter trechos de livros. O importante é que, nesse caso, ele quer saber se você consegue ter o conhecimento do idioma através das colocações culturais. Hoy es tu día de nacimiento, dulces flores te traigo. Madre acepta, rezo, mi oferta. E que vivas feliz. E anelamos bendecir. O que é anelamos, professor? É tipo assim, nós vamos nos juntar, nós vamos nos reerguer para dar graças. Bendecir é agradecer de uma maneira divina, espiritual. Recibiendo lo que das grande felicidade. Esse poema da escritora inglesa Cristina Georgina Rossetti é uma celebração de quê? Do Dia da Terra? Gente, não pode ser o Dia da Terra. Agora, ele coloca tu dia de nascimento. Portanto, gente, nós podemos perceber que será o quê? Letra B de bola, quando fala do aniversário. Professor, veja, aqui dentro desse contexto, nós podemos identificar como sendo um trecho de uma música, sendo alguma colocação para agradecer ao aniversário da mãe? Sim. Veja que dentro ele diz, trago flores, como uma ideia de presente, né? E agradece pela vida da mãe. Portanto, aí é uma celebração de aniversário. Resposta correta, letra B de bola. Na nossa terceira questão, nós temos um texto informativo, onde ele vai relacionar a opinião e a estrutura voltada de pessoas que trabalham com viagens com crianças, né? As famílias que gostam de viajar com crianças, essas famílias foram analisadas e foram colocadas essas indicações. Lembrar que quando nós temos regras, instruções, dicas, a gente sempre vai encontrar verbos no modo imperativo, ok? 5 regras para um buen viaje com los niños. Não sobrecarregue seu itinerário, pero deje que todos elijam uma atividade. Elimine algumas regras e permita a todos mais liberdade. Seja claro, ou seja, seja claro sobre quem é responsável de que bolsa, ou seja, qual a mochila, qual a sacola. E ele coloca entre parênteses, e luego prepara-te para levar-te tu mesmo, ou seja, você pode colocar crianças para ficar responsável, mas saiba que você pode correr o risco também de carregar, né? Não cambie sua configuração para dormir demasiado drasticamente, pero pense sobre que tipo de alojamento se adapta melhor a sua família. Pense no cuidado de los niños com antecipação, familiar ou outro tipo. Então, nós temos aí alguns conselhos dados dentro desse contexto, né, da viagem com família. O artigo do jornal The New York Times traz algumas dicas para pais que viajam com crianças. Uma das dicas apresentadas é a de não levar pessoas que não sejam da família para cuidar de crianças.
veja que dentro do contexto ele fala de familiares, né? E também não fala de, por exemplo, de babás. Então está equivocado. Preparar-se para fazer as tarefas que deveriam ser feitas pelas crianças? Aí está. Quando ele fala que você deve dizer que cada um é responsável pelas suas bolsas, pelas suas mochilas, ele coloca dentro desse contexto uma indicação de que ele também pode carregar caso alguma criança esqueça, caso alguma criança saia sem levar a sua mochila. Portanto, a resposta correta é a letra B. Vamos ver as outras. Não planejar um itinerário e deixar cada um escolher sua atividade. Você deve planejar, mas dá liberdade para os outros. Estabelecer algumas regras antes de iniciar a viagem com família. No texto é bem claro para você não fazer esse tipo de coisa. Não mudar os horários de pôr as crianças para dormir e de acordar. Ele pede para que você procure um ambiente confortável, para que você possa dormir, descansar bem e aproveitar a viagem. Olha lá, o conteúdo de interpretação do conhecimento do vocabulário e compreensão do modo imperativo. Quando ele diz que você deve preparar-se também para fazer esse tipo de trabalho. Ou seja, caso algum filho esqueça a mochila, você deve estar atento para levá-la. Na questão de número 4, a gente tem 3 taças de café ao dia. Pode ter benefícios para a saúde. Então vamos lá. Texto informativo, texto que vai colocar uma ideia central que foi exposta onde? No nosso texto, no nosso título, perdão. Os investigadores da Universidade de Southampton recopilaram dados sobre o impacto do café em todos os aspectos do corpo humano, tomando em conta mais de 200 estudos, a maioria de los quais foram observações. Em comparação com os que não bebiam café, os que bebiam ao redor de 3 taças de café ao dia pareciam reduzir seu risco de contrair problemas cardíacos ou morrer a causa de eles. Os maiores benefícios do consumo de café se observaram na redução de risco de enfermidade hepática, incluindo o câncer. Pero o professor Paul Roderick, coautor do estudo da Universidade de Medicina da Universidade de Southampton, dijo que a revisão não poderia dizer se a ingesta de café, ou seja, se a ingestão de café, havia marcado a diferença. Fatores como a idade, se as pessoas fumavam ou não, quanto exercício hacían, poderiam haver tenido um efeito. Existe um equilíbrio de riscos na vida e os benefícios do consumo moderado de café parecem superar os riscos, dijo el experto. Lembrar, quando se essas palavras em artigos científicos, nós temos aí como especialistas. Os investigadores dizem que os bebedores de café devem ceñir-se a los cafés saudáveis. O que é isso, professor? É tipo assim, a gente deve tomar também um cuidado com essa ideia do café saudável para não exagerar, que evitam o excesso de açúcar, leite ou crema ou um bocadilho de grasso. Bocadilho de grasso seria alguma coisa gordurosa, um pedaço de algum bolo, alguma coisa que tenha gordura. A matéria acima foi publicada com o intuito de fazer o que, pessoal? O que a gente pode encontrar nesse contexto? Dizer ao leitor que consumir café pode reduzir problemas de saúde? Nós vimos isso aí, inclusive problemas hepáticos e também incluindo o câncer. Nós vimos isso, gente, quando o texto aponta que aqueles que bebem café 3 vezes ao dia, eles apresentaram um menor risco de problemas cardíacos. Portanto, a resposta correta é a letra A. Na nossa quinta questão, nós temos um texto colocado dentro dos contextos de um Twitter. Então, nós temos aí o gênero digital. Lembrar que ele é muito próximo de como nós temos um texto informativo, vai passar algumas informações, mas em alguns casos, como não é o deste, a gente pode ter algumas colocações de leituras, abreviações, simbologias dentro do contexto da leitura digital, para que você possa chegar a um contexto de uma explicação mais prática. Tipo emojis,
figurinhas, abreviações de palavras, né? Simbologias feitas como, por exemplo, como arroba. Então a gente sempre pode ter também essas colocações dentro do contexto do gênero digital. El pan es mejor que nunca. Inangarten, @twitter.com, Ingarten, 30 de junio de 2016. Hace 30 anos, os estadunidenses viviam de pan blanco processado. E era quase impossível encontrar uma barra de pan fresca ou uma barra de massa madre. O que é isso, professor? É aquela massa única, um pãozinho feito ali na hora. Meu amigo Elis Sabar começou a hornear panes frescos em um horno de ladrilho no sótão dessa tienda. EAT, ou seja, abreviação aí como se fosse a ideia de eat, de comida. Em Madison Avenue, em la cidade de Nova York. E agora há panaderos artesanais extraordinários em cidades e pueblos de toda a América. Há um professor ainda, lembrar que ele tem também um sinônimo muito utilizado em textos que é o todavia. Há um melhor, panadeiros como Dumbarton, em Blue Hill et Stone Barnes, a hora cultiva e busca trigo de herência e usa-lo para hacer pan que seja não solo delicioso, sino também bueno para usted. Então, vamos lá para a nossa questão. De acordo com o texto, pessoal, sabe-se que Ina Garten e Elizabeth moram em Madison Square Avenue. Não, gente. O contexto do texto mostra que é onde o Elizabeth abriu lá a sua panificadora, onde ele faz os pães ainda com aquele fogão a lenha. É isso? A confecção de pães artesanais evoluiu para as versões mais saudáveis. Aí está, gente. Ele coloca que o pão ele é mais saudável dentro do texto, né? E que as pessoas, além de fazer um pão mais gostoso, eles estão procurando fazer um pão mais saudável, como é o caso lá do nosso amigo, lá no finalzinho, Dumbarton, que faz a utilização de um trigo, né? bem sem o processamento, né? Sem aquela ideia do pão processado que a gente tinha no início do texto. Aonde é que a gente tem essa informação, professor? Quando ele diz que há 30 anos os Estados Unidos viviam de pão branco processado, ou seja, tudo industrializado, que era quase impossível encontrar uma barra de pão fresca com uma barra de massa madre, ou seja, pura, limpa, né? Como a gente falou, uma única massa para vários pães serem feitos na mesma da hora, ok? Então, nesse caso aí, a resposta correta é a letra B de bola. Aqui nós temos um texto que está relacionado aí à contribuição lá da habilidade de número 7. Lembrar que quando a gente fala em charges e tirinhas, a gente não pode esquecer que tem um contexto não verbal, né? E existe o contexto verbal. De um lado, nós temos aí um americano representando aquela ideia do tio Sam, né? Do domínio americano. E temos duas plaquinhas aí mostrando México e Estados Unidos, como se nós estivéssemos aí em relação à sua fronteira, aquela parte desértica, né, onde muitos imigrantes entram. Veja só o que o americano diz. Para construir o muro de Donald Trump em la fronteira, se necessita um montão de mexicanos, ou seja, ele coloca que as pessoas que têm esse trabalho mais braçal nos Estados Unidos, né, é uma mão de obra mexicana, de vários imigrantes legais ou ilegais. Nós temos essa indicação dentro desse contexto. Então, a partir daí, a gente pode fazer a leitura da sexta questão da seguinte maneira, olha só. A charge busca ironizar o desejo dos mexicanos de construir um muro para conseguir trabalhar nos Estados Unidos. Não, gente, a gente sabe que esse muro é para barrar a entrada de mexicanos nos Estados Unidos de maneira ilegal. O altíssimo custo econômico para os Estados Unidos devido à grande extensão do muro. Dentro do contexto não é falado sobre valores, por isso está fora.
a contradição de Trump em tentar manter fora dos Estados Unidos uma população estrangeira que é necessária como mão de obra no país. Aí está a nossa resposta. Tanto, gente, que se a gente prestar atenção, uma crítica faz uma ironização em cima disso. Como é que eu vou barrar a questão da mão de obra que faz essa questão mais braçal, de limpeza, de construção, esses trabalhos que são mais simples dentro do contexto de uma sociedade, não é? Então, nesse caso, a gente sabe aí que boa parte da mão de obra que existe nos Estados Unidos, seja ela legal ou ilegal, nós temos aí uma mão de obra que vem dos latino-americanos e principalmente dos mexicanos. Na nossa sétima questão, nós temos aí uma tirinha. A tirinha também vai seguir o mesmo esquema lá da linguagem não verbal e da linguagem verbal. Só que dentro desse mesmo contexto, a gente não pode deixar de ver algumas coisas. Por exemplo, a imagem ela vai estar relacionada a personagens centrais, como é o caso do Gaturo, as suas feições e todo o contexto da história se relata juntamente com a imagem, a união entre os dois. E a verbal é a parte escrita, aonde nós temos aí os pensamentos, as falas dos personagens e tudo mais. Então veja só, te acordás, Ágata, quando éramos bebitos, ou seja, bebezinhos, havia um solo cabo, el del teléfono. Pronto. Después ligou a televisão por cabo. Luego a internet e mais serviços. E mais e mais. Aí veja que os dois estão aqui, ó. A Ágata está normalzinha e o Gaturo já está um pouquinho espantado. E a hora? A hora toda é Wi-Fi. Então aqui é como se ele estivesse nas ondas do Wi-Fi. Olha aqui as linhas cinéticas indicando que é como se ele estivesse, pendurados pelas ondas do Wi-Fi. Na tirinha, observando a tirinha acima, é possível afirmar que, nesse contexto, pessoal, a tira mostra a evolução tecnológica dos smartphones, vistos que antes os aparelhos tinham fios e hoje os celulares utilizam informação via satélite. Não é isso, gente. Ele está falando sobre a evolução tecnológica das coisas. O humor da tira é construído a partir da associação que o leitor faz entre o desenho dos fios e a fala dos personagens, mostrando a evolução tecnológica do equipamento com e sem fio. Aí está a nossa resposta correta. A gente precisa passar aí dentro desse contexto, onde nós temos a indicação de que o humor da tira está onde os dois no último quadrinho estão meio assustados, porque não há nada mais que equilibram ele, somente as ondas do Wi-Fi, não tem mais os cabos para que eles pudessem ficar empedurados, como havia desde quando eles eram bebezinhos. Na próxima questão aqui nós também temos uma tirinha da Mafalda, tirinha também muito colocada na habilidade de número 7, e lembrar que o contexto da Mafalda, como nós já falamos das tirinhas, sempre vai retratar questões econômicas, políticas, sociais, questões existenciais, para que haja uma igualdade, uma melhoria entre a sociedade de um contexto globalizado. Tá bom? Responder Cecília. Cecília para a gente é de forma simples. E claramente a las preguntas de los hijos acrescenta la comunicação e la confiança de estos hacia sus padres. Lembrar que não é o verbo fazia, é em direção, em torno, próximo dos pais. Aí o pai olha para a mãe e diz, Cecília claramente, assim responderei desde hoje as perguntas de Mafalda. Quando ele termina de fechar a boca, a Mafalda faz a pergunta, Papá, poderias explicar-me por que funciona tão mal a humanidade? Por que a humanidade funciona tão mal, tão ruim? Aí você vê que ele cai, meio que desmaiado no braço da mãe, porque ele não tem como responder de forma simples e clara a esta pergunta. E a Mafalda, de maneira inocente, diz, dormiu? Pela leitura da tira, podemos afirmar que o pai da Mafalda, vamos lá na 8ª questão,
reagiu desta forma, pois não há como explicar de forma simples a pergunta que ela lhe fez. Aí de cara nós já temos a resposta correta. Você vê que não há como nós explicarmos de maneira fácil, uma maneira simples, o motivo, a causa que a humanidade, né, está tão mal, né, se padece de maneira ruim, né? Então não tem como responder de maneira simples e clara isso. Portanto, a resposta correta é a letra A. Na nossa questão de número 9, nós temos aí uma música. Claro, a música é em inglês, mas ela está colocada em espanhol para que você entenda o tema, né? É uma questão aí que vai relacionar a música Masters of War do Bob Dylan, tá bom? Lembre-se, o produto cultural ele tem muito a ver com as questões políticas, sociais, de uma maneira bem globalizada, tá certo? Venido maestros de la guerra, tú que construí todas las armas, tú que construí los aviones de la muerte, tú que construí todas las bombas, tú que te escondes detrás de las paredes, tú que te escondes detrás de los escritorios. Solo quero que sepas, ou seja, que você saiba. Puedo ver através de tu máscaras. Tu nunca hiciste nada, pero construi para destruir, ou seja, as armas, a indústria da arma cria armas para fazer guerras e destruir. Tu juega como mudo, ou seja, você está brincando com o meu mundo, né? Um mundo aí, por exemplo, das pessoas que vão para a guerra, que são quem? Os jovens. Como se fuera tu pequeno juguete, o seu pequeno brinquedo. Pones arma em mi mano e te escondes de mis ojos. E te das la vuelta e corres mais lejos quando las balas rápidas vuelam. Ou seja, quando começou a guerra, você procura se esconder. Como Judas antâneo, ou seja, como Judas fez anteriormente. Mientes, engañas, se puede ganar una guerra mundial, queres que crea, pero veo atrás de tus ojos e veo através de tu cerebro, como veo através del agua, isso corre que me desague, né? Ou seja, ele quer dizer o quê? Que ele faz a guerra, coloca a arma na mão dos jovens, né? E através disso são os jovens que vão fazer a luta nessas guerras, né? E as pessoas que fazem a indústria da guerra, eles se escondem, né? Para que eles não possam ser prejudicados ou acontecer alguma coisa com eles de alguma maneira. Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra. Vamos lá. Nós temos um protesto em que o envio de jovens à guerra para promover a expansão territorial dos Estados Unidos. Ele está falando apenas da guerra e não da extensão territorial. É uma guerra como um todo. Comportamento dos soldados norte-americanos nas guerras de que participaram. Não fala deles, fala que eles são usados como brinquedos, né? E não o seu comportamento. O sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos. Aqui está a nossa resposta. Gente, quando ele coloca lá, né, que é colocada a arma na mão para que as indústrias das armas possam ter lucros altíssimos, que ele se esconde através de máscaras, de trás dos seus escritórios, das suas escrivanias, ele mostra aí que essas pessoas estão em interesse apenas nas questões de venda, do poder econômico que a indústria da guerra traz. E para a gente finalizar, nós temos aí um poema, na nossa questão de número 10, poema de número 12 do Antônio Machado, um poeta espanhol muito conhecido. Ayer soñé que me veía a Dios y que hablaba, e sonhei que Deus me oía. Ou seja, ele sonhou com Deus e que conversava, né? E que Deus conversava com ele, falava com ele, né? E depois ele sonhou o quê? Que Deus ouvia, que Deus ouvia ele, né? Depois ele sonhou que sonhava, que tudo isso não passava de quê? De um sonho. Na realidade, o que foi que aconteceu? O poeta sonhou que dialogava com Deus, que tivera a sensação de já ter sonhado aquilo antes,
sonhou que tinha sonhado um diálogo com Deus. Veja, dentro do próprio contexto ele diz que sonhou e depois sonhava que fez o quê? Um diálogo com Deus. Aqui é a representação que Deus falava e ele ouvia. Então nós temos aí a presença de um diálogo. Portanto, a resposta correta é a letra C. Galerinha, chegamos ao final. Na próxima semana nós iremos resolver o caderno de revisão de número 4. Eu espero que vocês já tenham em mãos para poder fazer as questões e para a gente poder sanar aqui as dúvidas que tenha em alguma das questões, tá bom? Caso você tenha alguma questão, caso você tenha algum material que queira enviar para a gente poder tirar alguma dúvida, comentar alguma questão, fique à vontade. Você pode fazer como alguns alunos fizeram na semana passada, me mandaram as questões de um vestibular de uma faculdade aqui e a gente conseguiu tirar as dúvidas dos alunos. Você pode mandar para o nosso WhatsApp, você pode mandar por e-mail ou pode mandar um direct lá no Instagram que eu estou lá prontinho para te ajudar, ok? Desejo para vocês aí boas aulas, tá bom? Bons estudos. Na nossa próxima aula a gente responderá o caderno de revisão de número 4 e bons estudos a todos, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau. Um abraço.